A tensão nos Estados Unidos aumentou. Uma nova onda de repressão na imigração está deixando aí comunidades inteiras em alerta. Abordagens de agentes federais vêm se tornando alvo de polêmica em várias partes do país e as ações acabaram escalando aí para protestos violentos em Los Angeles. O que dizem as autoridades locais, as autoridades federais, até quando deve durar esse clima? E mais, imigrante com status legal vai processar o ICE por ter sido detido ilegalmente em Massachusetts. E o caso do jovem brasileiro Marcelo, todo mundo acompanhou, ele que foi libertado da prisão imigratória após ser preso sem sequer ter sido alvo de uma parada no trânsito, a caminho da escola em Milford. Esse caso gerou muita repercussão nacional, e nós vamos comentar sobre ele aqui também nesse vídeo. Reforçar para você deixar o like nesse vídeo aqui, também compartilhar e não deixar também de se inscrever no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos, histórias de brasileiros nesse país e muito mais. Na sexta-feira e no sábado, dias 6 e 7 de junho, o Serviço de Imigração e Alfândega, o conhecido ICE, realizou uma série de batidas em áreas como o Fashion District, que é um depósito da Home Depot, e também em outros locais lá em Los Angeles. Ao menos 44 pessoas foram detidas logo no primeiro dia, esse número que subiu para 118 em toda a semana, incluindo aí imigrantes sem documentos e, em alguns casos, também representantes de sindicatos. Esse número certamente vai subir, né, por conta da escalada dos distúrbios aí no sábado, muita violência, muita manifestação também acontecendo. Manifestantes começaram a se reunir nas áreas afetadas rapidamente, houve confrontos com agentes federais, uso de granadas de efeito moral, gás lacrimogênio e balas de borracha. Cerca de 200 pessoas permaneceram no entorno do Metropolitan Detention Center, né, que é um centro de detenção, levando a polícia local a dispersar o grupo aí com munições menos letais. Em reação aos protestos, o presidente Donald Trump anunciou o envio de 2.000 soldados da Guarda Nacional, sem consentimento do governador da Califórnia, o Gavin Newsom. O secretário de Defesa, o Pete Hegseth, afirmou que os Marines também podem entrar em ação, eles estão em alerta caso o nível de violência aumente. Gavin Newsom chamou a medida aí de inflamatória, afirmando que isso pode representar uma interferência federal sem precedentes na autonomia estadual. A Karen Bass, que é a prefeita de Los Angeles, criticou também fortemente as ações do ICE, descrevendo essas ações como violentas e geradoras também de terror nas comunidades imigrantes. Discursos da administração Trump insistem na narrativa de restauração da ordem e que as operações são legais e, portanto, necessárias. Para vocês entenderem aí o atual contexto do que está acontecendo lá em Los Angeles, né, em relação à repressão na imigração, vou trazer para vocês um resuminho, porque em fevereiro, né, já haviam ocorrido ali protestos semelhantes ali, estudantes fizeram walkouts, né, bloqueando ali rodovias e também formando coalizões que avisam sobre operações do ICE. A situação atual ela é bem complicada porque a crise permanece, está em curso lá em Los Angeles, com protestos, muita mobilização popular também, e aí a atividade federal militar sendo colocada como um aviso prévio, né, também podendo ser usada aí a Guarda Nacional. As próximas medidas podem incluir ações ainda mais agressivas, caso aumente a violência, incluindo aí possível ativação até dos fuzileiros navais aqui dos Estados Unidos, né? E por outro lado, autoridades estaduais e municipais prometem resistir firmemente. Em resumo, os protestos retomaram ali um conflito já existente. Desde o primeiro mandato de Donald Trump, grupos de defesa dos imigrantes vêm se organizando ali, né? E a escalada agora, em junho, foi marcada por reações por parte do governo federal, também incluindo aí a federalização da Guarda Nacional, né? Enfrentando ali críticas, inclusive, de líderes locais, e assim intensificando o debate sobre jurisdição, direitos civis, o poder militar dentro do solo americano, né? Então a situação realmente é muito complicada lá em Los Angeles. Olha, nada deve ser justificado com violência, né? Atos de resistência precisam ser pacíficos, senão, obviamente, a corda vai arrebentar para o lado mais fraco. Acontece que a população começa a ficar mais inflamada por conta de ações questionáveis na imigração, ou mesmo até ilegais, conforme aconteceu nesse caso. Um imigrante com status legal foi preso por agentes federais sem um mandado ou uma ordem judicial contra ele.
E agora eu vou contar o caso do Alejandro Reyes, né? Ele que é um imigrante de Honduras, que foi detido de uma maneira violenta na cidade de Lynn, aqui em Massachusetts, na última quinta-feira. Essa abordagem também é alvo de muita crítica por parte das autoridades locais. Inclusive até eu vi comentários de policiais também criticando a maneira, a conduta desses agentes federais fazendo esse tipo de detenção. Segundo o Alejandro Reyes, ele é um imigrante legal, tem status, portanto, no país, e ao apresentar o documento, parece que um dos agentes não acreditou e a história só vai piorando para esse imigrante, né? Porque ele, ao ser levado para um centro de detenção em Burlington, segundo ele, em entrevista à Telemundo local, ele foi agredido várias vezes. O carro que conduzia o imigrante foi parado num cemitério, veja só, e ali parece que ele foi bastante agredido. Segundo o Alejandro Reyes, as agressões só pararam porque, depois de apresentar um documento, parece que um dos agentes se deu conta que o documento poderia ser verdadeiro, mas mesmo assim ele foi levado até Burlington, né, nesse centro de detenção imigratório, e ali, depois de algumas horas, ele acabou sendo finalmente libertado. E aí fica sempre essa pergunta, né, do porquê dele ter sido levado, uma vez que ele não tem, pelo menos ali, nenhum mandado contra ele, nenhuma ordem expedida por um juiz, com base em que ele foi levado. O ICE costuma não comunicar, né, a natureza das suas ações, mas sempre vai pairar essa dúvida, e aí sempre se tem pelo menos uma ideia de que pode ter sido o fato deles parecer um imigrante, e aí dentro de um carro, um veículo comercial, os agentes considerarem que ele está ilegal, apresenta um documento, o agente não acredita e ainda assim agride o imigrante dessa forma, né? E aí tem toda uma questão, uma celeuma agora jurídica, porque o Alejandro Reyes promete processar o ICE uma vez, e essa abordagem pode ser considerada ilegal, a menos que surja um fato novo aí para frente, alguma coisa que de repente não tenha sido divulgado pelo ICE ainda, né? E aí talvez o ICE se livre desse processo. Mas se nada realmente aparecer contra esse imigrante, uma vez que ele não tinha nenhum mandado, e mais, né? Se ele realmente tivesse alguma coisa, dificilmente ele seria libertado de um centro imigratório, né? Então fica aí a questão, e agora ele prometendo acionar também a agência federal aí na justiça, né? E esses casos, assim, não são, infelizmente, não são isolados aqui nos Estados Unidos, né? Muitas abordagens eles são alvo de muita polêmica, porque havia uma noção, né, de quando essa administração voltou ao poder, de que haveria uma prioridade nessas abordagens, né, dos criminosos, daqueles que já têm antecedentes e tudo mais. Esses imigrantes seriam levados prioritariamente. Mas o que a gente tem visto aí é que não existe mais prioridade, até por conta de uma necessidade de se atingir o número aí. O Donald Trump fala em deportar 1 milhão de imigrantes por ano, né, e quando você tem um ritmo ali aproximadamente de 30 mil, 40 mil por mês, esse número não será alcançado, né, se seguir todo o rito processual, enfim, ter um mandado de busca contra um determinado imigrante, enfim, o que é chamado de o devido processo legal, ele chama aqui de due process, né? Se isso for respeitado, dificilmente isso será alcançado por essa administração, esse número mágico aí de 1 milhão de imigrantes sendo deportados por ano, né? E aí, em função disso, muitos agentes aí também tendo condutas, no mínimo, questionáveis, para não dizer ilegais, né? Um desses casos acontecendo em Milford. Todo mundo acompanhou o que aconteceu com o jovem Marcelo, brasileiro. Você que chegou nesse vídeo aqui, de repente, do nada, né? O jovem Marcelo, de 18 anos, um estudante da cidade de Milford, aqui de Massachusetts, estava a caminho da escola para um treinamento de vôlei. E aí ele dirigiu um carro junto com seu amigo e, de repente, o seu carro é parado. Um agente o aborda, pede a carteira, ele apresenta a carteira do estado, só que essa carteira, por ela não ter o label, né, o selo do Real ID, os policiais então questionaram o status imigratório. E aí, por conta dele não ter um status imigratório, uma vez que ele chegou aqui criança, ainda com 5, 6 anos de idade, né, ele acabou sendo levado sem nenhum mandado, sem nenhum antecedente, né, e aí ficou ali aquele questionamento: por que de levar um menino que não tem nada contra ele, né? Aí você pode até questionar, mas tá ilegal, pode ser levado sim. O agente, naquele momento ali, uma vez que questiona, ele tem essa prerrogativa de levar o imigrante que está sem status. Porém,
ele precisa ter justificada a abordagem. E como eles não tinham essa justificativa naquele momento, e por conta da comoção que gerou, inclusive a governadora aqui do estado, né, a Maura Healey, entrando também, oferecendo até ajuda jurídica para esse brasileiro, o ICE então teve que se manifestar. Pouquíssimas, raríssimas vezes o ICE se manifesta sobre a natureza de alguma ação dos seus agentes. E aí o Todd Lyons, diretor do ICE, teve que vir a público durante uma coletiva e disse que, na verdade, quem era alvo daquela abordagem não era o Marcelo, e sim o seu pai, por conta de uma infração de trânsito que o ICE alega que o pai teria andado numa área residencial a 100 milhas por hora e tudo mais, mas de todo modo não era o menino que era o alvo. Se fosse o pai, teria então que ir atrás do pai, por óbvio, né? Mas por que eles fizeram isso? Porque eles checaram a placa, e a placa possivelmente do pai, né, deveria ter o nome dele ali, e aí eles foram checar se tinha alguma citação de trânsito e encontraram isso. Então, ou seja, ficou ainda pior para o ICE, na verdade, né? Porque quando há infração de trânsito, é uma infração civil, né? Se o pai tinha algum antecedente criminal, se estava atrás do pai, deveriam buscar o pai, né, em locais onde o pai pudesse frequentar. Inclusive, até o endereço tem lá do pai, né? Se esse realmente fosse o alvo, né? Então, gerou uma polêmica muito grande. O pai deu uma entrevista à Rádio Insuperável, a rádio onde eu trabalho aqui, nos Estados Unidos, dizendo que na abordagem, o filho, o Marcelo, contou para ele que em nenhum momento o agente perguntou se ele era o João, né, que é o pai do Marcelo. Nenhum momento. Simplesmente pediu o documento e, uma vez que não tinha status, acabou sendo levado. Ou seja, naquele momento ali, o pai não era alvo. O pai só se tornou um alvo depois da comoção popular. E veja como uma manifestação pode fazer toda a diferença. Uma manifestação pacífica, né, ordeira, né, e com a adesão de americanos que estão se sensibilizando cada vez mais aí com a causa imigratória. Durante todo o domingo, o Marcelo foi preso no sábado, no dia seguinte, no domingo, que seria a formatura, inclusive, né, da high school, né, da escola de segundo grau aqui de Milford, centenas de manifestantes ali, muitos imigrantes estiveram em frente à prefeitura de Milford, né, protestando justamente por conta de uma ação ilegal. Veja, ele pode até ter sido levado de uma maneira legal por conta dele não ter status no país. Mas a ação que conduziu à sua prisão, ela é sim considerada ilegal. E aí vem uma discussão jurídica, né, sobre legalidade de abordagens de agentes federais, né? Então veja que por conta dessa comoção, o Marcelo acabou sendo libertado 5 dias depois. Normalmente o que a gente vem acompanhando aqui de pessoas sem status sendo presas, pessoas sem antecedentes, normalmente isso tem levado aí semanas, às vezes até passando de mês ali, para a pessoa ter uma audiência de fiança, né, para depois pagar a fiança, depois processar o pagamento, só então ser liberada. Veja que no caso do Marcelo durou apenas 5 dias. Eu vou colocar apenas entre aspas, né, porque um dia numa cadeia, ainda mais uma prisão injusta, né, qualquer hora, né, dentro de uma detenção é terrível, mas se você comparar com a média, né, 5 dias acaba sendo um prazo até rápido demais. E ele, inclusive o Marcelo, acabou escapando também de uma transferência, porque o ICE pediu a transferência dele para um outro estado. Veja só para onde isso ia dar, porque quando você transfere esse imigrante também para um outro estado, obviamente que isso vai levar ainda mais tempo, né? Então, o que gerou de comoção, isso ajudou também na hora de um juiz decidir a audiência de fiança e, primeiramente, né, antes mesmo dessa audiência, ele negar esse pedido de transferência, o que poderia dificultar a soltura do jovem brasileiro, né? Então, esse é um exemplo de que uma manifestação ordeira pacífica e também sensibilizando as autoridades locais pode fazer toda a diferença, né? Então, o Marcelo agora está em casa, ele não escapou do processo imigratório, vai seguir o processo imigratório, mas por conta da sua conduta, das suas referências, parece se tratar de um ótimo menino, muita gente entrando nessa causa, né? Então, o processo corre por uma questão protocolar, mas certamente ele vai escapar, porque, em última análise, o governo pode querer deportar, pode desejar a deportação de todos os 20 milhões de imigrantes sem documentos que estão aqui. Mas quem, de fato, define isso é um juiz de imigração. E aí o juiz de imigração ele vai analisar o histórico desse imigrante. Por isso que faz muita diferença quando o imigrante é trabalhador, paga imposto, tem boas referências e tudo mais, né? Então a gente deseja que toda a sorte do mundo para esse jovem brasileiro,
para que ele permaneça aqui, uma vez que ele não teve poder de decisão, veio para os Estados Unidos compulsoriamente, né, por conta dos pais, né, chega aqui com 5 anos de idade, já está totalmente inserido dentro da cultura americana, e mais, quando entrar no mercado de trabalho, vai ser mais um contribuinte também para esse país. Por isso que é uma questão que a gente tem que olhar sempre com muito cuidado, com muita cautela, antes de fazer qualquer prejulgamento do fato de alguém estar aqui ilegalmente, né? Então, o que deveria ser um processo regido pela legalidade e respeito aos direitos humanos tem dado lugar, aí, muitas das vezes, a abordagens arbitrárias, detenções sem mandado, um uso excessivo da força, criando assim um clima de medo e insegurança nas comunidades imigrantes. Essa conjuntura evidencia, então, a urgência de uma resposta institucional transparente que responsabilize abusos e devolva à política imigratória um caráter mais justo, humano e constitucional, culminando com uma lei que regularize os bons imigrantes trabalhadores, aqueles pagadores de impostos, que cumpram aí os requisitos impostos por uma nova legislação. Mas para isso acontecer, depende da anuência do Congresso, um acordo bipartidário, e aí, quem sabe, no futuro a gente tenha, enfim, uma reforma imigratória ampla, justa, que puna os maus imigrantes e que contemple os bons. Se você achou esse vídeo interessante, importante, fundamental você deixar o seu like aqui, deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe e também se inscreva aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre imigração aqui nos Estados Unidos, histórias de brasileiros nesse país e muito mais.